Meus irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Peço perdão que eu estou um pouco gripado, então talvez a minha voz esteja um pouquinho diferente, mas eu espero que os irmãos consigam compreender bem aquilo que será pregado nessa noite. Eu iria dizer aos irmãos para que ficassem em espírito de oração, mas se eu disser isso, os irmãos não prestam atenção na pregação, né? Aí fica difícil. Ou fica em espírito de oração, ou ouve o sermão. Eu vou pedir só que baixe. Isso, abaixou já. Ótimo, obrigado. Estava muito alto aqui o retorno. Excelente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 ao 5. Por favor, acompanhe comigo a leitura do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, te louvamos, Pai, pela tua palavra bendita, que fala-nos nesta noite. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, nos dê sabedoria para compreender do alto a tua palavra, e assim, Senhor, saímos daqui edificados por ti mesmo. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu tive uma breve e muito curta mesmo carreira no CrossFit. Os irmãos vão achar engraçado isso, mas é verdade. Eu me arrisquei por um período esse tipo de esporte. Há algumas coisas interessantes do CrossFit que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, apenas a título de ilustração para o que eu quero desenvolver com vocês no sermão dessa noite. O CrossFit, como um esporte, ele tem uma característica de comunidade, a ponto de alguns dizerem que é uma igreja, né? Você já ouviu a palavra do CrossFit hoje? E por causa dessa ideia de comunidade, é muito comum quando os atletas estão treinando o CrossFit, encorajarem uns aos outros, não apenas com gritos, e fazem isso, mas também com o próprio exemplo de superação daquilo que eles estão praticando. É muito comum, quando você inicia, nesse esporte, que você veja o esforço de outras pessoas e você se sinta um tanto quanto encorajado a, por meio desse esforço, também você desejar se esforçar. Nem a todos isso contamina, como vocês podem perceber, mas você pode ser encorajado por esse movimento comunitário do esporte, a partir daquilo que os outros fazem, a se superar, e você também, juntamente com eles. Também acontece de os seus próprios movimentos, vendo o outro praticando, ser corrigido naturalmente. Você vendo que o que o outro está fazendo, você também vai fazer igual, e assim há uma correção de movimentos. E, acima de tudo, quando você vê, especialmente nos momentos de desafio maiores, e quando é necessário ali fazer aquele último esforço, muitos estão dispostos a observar o que você está fazendo, gritar com você, para que você supere, não os outros, mas supere a si mesmo, porque essa é, inclusive, uma das filosofias presentes na ideia do CrossFit, que você não esteja usando os outros como um exemplo de superação para eles, mas para
si mesmo, considerando, inclusive, que cada um de nós tem um biotipo, tem um limite, tem uma força, e isso não significa que todos seremos iguais, mas que todos devemos nos esforçar igualmente. Por quê? Eu comecei contando essa historinha do CrossFit, além do fato de que há muitos irmãos que praticam esse tipo de esporte aqui na igreja. Porque isso parece ser uma excelente ilustração daquilo que Paulo está dizendo nesse texto. Se nós observarmos e voltarmos um pouquinho para a história, nós estamos lidando com uma situação que começou no capítulo 8, onde Paulo comenta a respeito da situação que estava acontecendo lá em Jerusalém. Como eu falei para as crianças, a igreja de Jerusalém estava passando por necessidades. Irmãos de igrejas diferentes, de lugares diferentes, de províncias diferentes, estavam dispostos a ajudar aquela igreja e se uniram a fim de unir uma oferta, juntar uma oferta para ser levada até Jerusalém. O apóstolo Paulo se encarregou dessa missão, de passar pelas igrejas, coletando as ofertas e assim levá-la até Jerusalém, onde ali os irmãos seriam consolados. E a igreja de Corinto, que fazia parte da província da Acaia, foi uma das que primeiro disse que iria contribuir. Eles prometeram, nós vamos contribuir. E essa promessa, inclusive, Paulo vai dizer, serviu de encorajamento para outras províncias, como a da Macedônia, onde ele, inclusive, está ao escrever essa carta. Os irmãos lembram que foi ali na Macedônia que Paulo se encontrou com Tito, após uma situação meio constrangedora, onde ele esperou o Tito chegar, ele não chegou, teve que se mudar de onde ele estava para outro lugar, mas agora eles se encontraram e Paulo escreve esta carta, que é a segunda, mas eu já falei para vocês que, na verdade, ela é a quarta carta que Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, seguindo aquela ordem que nós já conversamos. E assim, Paulo, ao escrever esse trecho da carta que acabamos de ler, dá continuidade àquilo que nós já vimos em sermões anteriores, da necessidade desses irmãos voluntariamente e generosamente participarem do auxílio, participarem da oferta, participarem da assistência aos santos de Jerusalém. Assim, Paulo, ao escrever esse trecho da carta, deseja animá-los a cumprirem aquela missão que eles mesmos disseram que iriam cumprir, a promessa que eles disseram que iriam fazer e, portanto, a se superarem naquilo, inclusive, que prometeram na assistência diaconal, como diz o texto original, essa assistência de auxílio aos santos que estavam em Jerusalém. Essa noite, queridos, quero tratar um pouquinho com vocês da importância do encorajamento à generosidade. Como igreja, nós precisamos tratar desse assunto. É um assunto super delicado, não é mesmo? É um assunto que geralmente causa algum tipo de dificuldade para alguns irmãos que vieram de comunidades onde foram explorados, onde havia toda uma teologia herética mesmo, que forçava esses irmãos a ofertarem, a darem dos seus recursos muito mais do que poderiam fazê-lo e até mesmo se endividarem. E, portanto, quando a gente trata desse assunto da contribuição financeira, geralmente causa algum incômodo, a gente começa a se mexer um pouquinho na cadeira, o que é que o pastor vai falar, como é que é isso aí. Mas, irmãos, acima de tudo, a palavra de Deus trata sobre o assunto, portanto, precisamos tratá-la, mas isso faz parte da natureza da igreja. Isso é algo comum entre os irmãos da igreja e, portanto, nós precisamos, sim, aprender cada vez mais sobre esse assunto. Portanto, esse trecho da carta nos dá um tempo para pensar sobre isso e, assim, o capítulo 9, assim como o 8, tratando desse mesmo tema, nos leva a considerar a importância da contribuição financeira, como a igreja deve se servir desse feito, deve se servir desse exercício, dessa prática de piedade e assim nos encorajarmos a louvar ao Senhor, a bendizê-lo com generosidade. Portanto, a importância desse encorajamento serve para essa noite nós fazermos exatamente isso, encorajar-nos a sermos generosos. A primeira coisa que Paulo diz é que há um encorajamento por meio do exemplo. Veja comigo, por favor, o versículo 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês,
porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês, o exemplo de vocês, podemos dizer assim, tem estimulado muitos deles. Perceba, o apóstolo Paulo diz, olha, com respeito a esse assunto, considerando aquilo que ele já tratou no capítulo 8, só para lembrar os irmãos, Paulo diz que está enviando 3 irmãos novamente à igreja de Corinto, para que leve a carta que ele está escrevendo e também organize essa questão administrativa. Vimos isso no nosso último, não no culto passado, mas no anterior, na última exposição desse trecho. Vimos foi um sermão bem administrativo, inclusive, quando vimos da importância de alguns princípios fundamentais da administração dos recursos da igreja, de como isso deve ser feito, toda a preocupação de Paulo. Dentre das preocupações de Paulo está o fato que ele envia não apenas Tito, mas envia mais 2 irmãos, que nós não sabemos o nome, para juntamente com Tito, irem até a Acaia, para que possam conduzir todo esse momento para levar a oferta aos santos de Jerusalém. Paulo, assim, agora, ao desenvolver esse argumento, deseja mostrar a esses irmãos que não há muito mais o que acrescentar daquilo que eles já sabem, considerando que eles mesmos já se comprometeram com a oferta. Eles já tinham conhecimento há pelo menos um ano, mais do que um ano, daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, e agora esses irmãos de Corinto têm a oportunidade de cumprirem aquilo que haviam prometido. Assim, portanto, Paulo explica o motivo da comitiva ir até a igreja, juntamente com a carta, e agora apela a esses irmãos. Na verdade, serão 3 apelos de encorajamento. Esse primeiro, dos versos de 1 a 2, que é pelo exemplo da Macedônia e da própria Acaia, daqui a pouco eu mostro para vocês. Também o problema com relação à honra ou à vergonha, se formos colocar de modo negativo, a encorajamento pela honra e não pela vergonha. E o terceiro encorajamento é da generosidade genuína, sem ganância. São 3 aspectos de encorajamento: exemplo, honra e generosidade. Veremos isso assim. Primeiro, então, como eu disse, o exemplo. Paulo diz, olha, vocês devem seguir o exemplo dos macedônios. Eles já contribuíram. Paulo já havia tratado isso lá no capítulo 8, quando ele fala ali no versículo 3, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Então, Paulo cita o exemplo dos macedônios, lugar onde ele está, para agora encorajar os irmãos da Acaia, de Corinto, que é para quem ele está enviando a carta. Curiosamente, quando Paulo falou com esses irmãos da Macedônia de como deveriam contribuir, ele usou o exemplo dos irmãos de Corinto, que haviam prometido contribuir, e dizer, olha, os irmãos lá da Acaia se comprometeram com zelo e generosidade de participar dessa oferta. Vocês, macedônios, devem fazer o mesmo. E agora ele diz, assim como os macedônios fizeram, vocês da Acaia também devem fazer. Em outras palavras, como uma comunidade que usa o exemplo de piedade uns dos outros como um encorajamento para viver a santidade, Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês devem se encorajar pelo exemplo. Os irmãos da Macedônia, uma igreja muito mais pobre, uma igreja com menos recursos, são um exemplo para uma igreja mais rica, com mais condições de ofertar e cuidar desses irmãos de Jerusalém. Portanto, o exemplo deles, da Macedônia, seria um encorajamento fundamental para estes irmãos. Assim, o zelo demonstrado pela própria igreja de Corinto, como já havia estimulado os macedônios, agora também pode estimular os irmãos de Corinto. Porque, irmãos, contribuir coletivamente é um encorajamento. Algumas pessoas perguntam, e eu já ouvi isso, pastor, qual é a base bíblica, por exemplo, para termos, no momento do culto, o ofertório? Por que que nós fazemos esse tipo de contribuição?
De fato, se formos pensar nos 5 elementos básicos do culto a Deus, não se encontram, ou não é encontrado, o ofertório. Você tem a pregação da palavra, você tem a leitura das Escrituras, o cantar as Escrituras, os sacramentos e a oração, já ia me esquecendo. E a oração como elementos básicos daquilo que é o culto. Nenhum deles envolve o ofertório. Ora, se ofertar, nesse momento de ofertório, não é um elemento de culto, por que o fazemos no culto? Os irmãos nunca se perguntaram isso, hoje é um bom dia para lhe responder. Nós fazemos isso porque entendemos que, como uma demonstração de culto ao Senhor, nós podemos coletivamente encorajarmos uns aos outros na contribuição. O apóstolo Paulo havia instruído as igrejas para que, quando eles se reunissem, coletassem, tivessem esse momento de coleta. Nós não sabemos como é que eles faziam isso. Será que eles faziam com as sálvias, né? Como fazem os irmãos da Assembleia de Deus? Será que eles faziam com cestas ou com um gasofilácio bonito de madeira ou coisa do tipo? Eu não sei, ninguém sabe. Mas o que nós sabemos é que esses irmãos, quando se reuniam, também aproveitavam para ter esse momento de contribuição, esse momento onde a igreja participava coletivamente, encorajando assim uns aos outros. Nos tempos modernos, as coisas são um pouco diferentes. Como não há, como eu disse aos irmãos, nenhum tipo de especificidade de como isso deve ser feito, a maioria de vocês, eu sei disso porque a tesouraria me fala, 75%, 80% das contribuições da igreja são via depósito. Os irmãos, boa parte de vocês, preferem fazer isso por depósito bancário, entendendo até mesmo por uma questão de segurança e de praticidade. Há pecado nisso? De modo nenhum. Mas a gente perde só um pouquinho do brilho da ideia da participação coletiva e do exemplo da igreja. Há outras formas de fazermos isso, claro, e alguns irmãos podem desfrutar desse momento, por exemplo, quando nós apresentamos a contabilidade da igreja, apresentamos que a igreja tem participado nas contribuições, e assim sermos encorajados, ou quando, com momentos oportunos, não apenas de pregação, mas de outras instruções, a igreja é instruída a contribuir, é encorajada a contribuir, não apenas com as suas contribuições ordinárias, de sustento geral da igreja, mas com contribuições mais específicas para as demandas de missões ou coisa do tipo. Portanto, a ideia de fazermos isso coletivamente é realmente interessante, é bíblico e nos mostra que o exemplo ele é importante para nos encorajar. Quando nós juntos fazemos, quando vemos irmãos contribuindo, às vezes irmãos que têm menos condições do que nós somos encorajados também a fazê-lo. Foi o que aconteceu quando Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, diz, olha, os irmãos da Macedônia, com menos condições que vocês fizeram, e vocês, o que vão fazer? Então, esse é o primeiro encorajamento que Paulo dá, o primeiro instrumento de encorajamento, que é por meio do exemplo. O segundo encorajamento que Paulo faz está nos versículos 3 e 4, e dessa vez ele apela à honra desses irmãos de Corinto. Veja, por favor, o texto mais uma vez comigo. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Agora, veja, Paulo está apelando a um outro problema. É que esses irmãos se comprometeram em ofertar. Agora, imagine o seguinte caso. Paulo está na Macedônia, e ele resolve, então, viajar até Corinto, como já havia prometido que faria, para coletar a oferta juntamente com aquela equipe, os 3 irmãos que ele já havia enviado anteriormente. E quando chega lá, a surpresa. Os irmãos não fizeram como haviam prometido. Os irmãos não se comprometeram como haviam prometido com a oferta à igreja
de Jerusalém. Paulo diz, que vergonha, não é mesmo? Eu falei tanto do zelo de vocês, falei tanto que vocês estavam comprometidos com a causa, e aí vocês não fizeram isso. Então, Paulo diz, seria uma vergonha para mim, para não dizer para vocês. O princípio da honra, para usar um princípio positivo e não da vergonha, é aqui apelado não meramente para que nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, devêssemos nos preocupar com a nossa honra num assunto como esse, de recursos financeiros, de contribuição. Esse não é o ponto. O ponto é que esses irmãos se comprometeram com isso. Eles haviam dado a sua palavra, e os crentes devem ser pessoas de palavra. Devem ser pessoas que, uma vez se comprometem com algo, devem cumpri-la, a não ser que haja alguma questão de necessidade. Uma vez, portanto, que eles prometeram, era necessário que eles cumprissem. Assim, Paulo vai explicar, no versículo 5, que ele envia a comitiva com antecedência, exatamente para que nem haja o risco desses irmãos não estarem preparados para esse momento de contribuição. Os 3 irmãos, Tito e os 2, estarão a caminho de Corinto, a fim de que, dentre outras coisas que eles farão, seja organizar todo esse momento de contribuição, para que o apóstolo Paulo não tenha do que temer. E ele não está de todo desconfiado da igreja. Eu quero que os irmãos entendam. E aqui vai o princípio fundamental do que está de fato no texto. Preste bem atenção aqui, porque esse é o ponto principal do versículo 3 e 4. Paulo não está desconfiado da fidelidade desses irmãos. Paulo não está desconfiado que esses irmãos não são crentes. Paulo não está desconfiado que eles de fato não vão cumprir com a sua palavra. Mas Paulo sabe, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo ao escrever uma carta como essa. Paulo sabe, porque é um apóstolo, que pessoas comprometidas podem, ainda assim, falhar. Pessoas fiéis ao Senhor podem falhar. E Paulo, portanto, ele quer usar de uma estratégia santa para diminuir a possibilidade disso acontecer. Claro, se os irmãos que foram adiantados, com antecedência, até Corinto, chegando lá, encontrarem uma igreja que não queira contribuir, eles vão poder forçar esses irmãos a contribuírem? De modo nenhum. Mas Paulo sabe que isso será como um encorajamento extra, sabendo que, uma vez que eles se comprometeram, agora poderão cumprir da sua palavra, tendo testemunhas para fazer isso, que são exatamente esses 3 irmãos com a comitiva. Nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, quando nos comprometemos com Ele e com a sua igreja, também estamos dizendo, em outras palavras, que estamos comprometidos com os recursos da igreja. Afinal de contas, como temos insistido aos irmãos, toda a dinâmica das atividades da igreja, financeiramente falando, parte dos irmãos. Parte da voluntariedade e generosidade dos próprios membros da igreja de Casa Caiada, por exemplo. Eu me refiro a Casa Caiada, mas poderia me referir a qualquer outra igreja. O ponto é que todos nós, assim como os de Corinto se comprometeram, também estamos comprometidos. E quando falhamos na contribuição, estamos falhando com o nosso zelo para a nossa própria vergonha. É, portanto, vergonhoso ao pensar, por exemplo, um exemplo bem prático aqui para os irmãos. Quando nós chegamos na reunião do nosso presbitério, sabendo que a nossa igreja é a maior igreja do presbitério, inclusive a que tem mais recursos, e a gente chega lá com um balancete, lá com um orçamento inferior a uma igreja muito menor e que tenha menos recursos do que a nossa. Não seria vergonhoso? Ao presbítero, representante aqui da igreja, os presbíteros iam olhar para ele assim, o que aconteceu? O pessoal da Casa Caiada não tem sido fiel? O que aconteceu com eles?
Não seria interessante isso? Eu acho que não. Interessante não. Seria triste, né? Seria vergonhoso. Esse é o ponto de Paulo. É que para nós torna-se como uma vergonha quando nós não cumprimos com os nossos deveres. Entenda, o dever aqui, preste bem atenção nisso, o dever aqui não é o dever no sentido de que você tem de contribuir de qualquer jeito. O dever aqui é de cumprir com as suas obrigações enquanto fiel ao Senhor, de contribuir a partir das suas condições financeiras, proporcionalmente, com generosidade e com voluntariedade. Esses três princípios não podem ser deixados de lado quando estamos lendo o capítulo 9, porque já estabelecemos ele lá no começo do capítulo 8. Volte à fita. Quem não sabe o que é fita, depois você pede para um adulto lhe dizer. Volte aí à história e você vai poder assistir o primeiro sermão do capítulo 8 e ver que eu falei exatamente sobre esses princípios, não apenas um, mas três, alguns outros também. Assim, meus irmãos, devemos ser honrados quando nós nos comprometemos com as finanças da igreja. Nós temos trabalhado essa temática e eu não quero ser, por demais, teórico, mas quero deixar os irmãos bem a par de como, de fato, as coisas devem acontecer nas igrejas e mais especificamente na igreja de Casa Caiada. Ora, quando, por exemplo, há pouco fizemos a nossa previsão orçamentária para 2025, os presbíteros que fizeram parte dessa comissão se esmeraram ali para tentar ver como ajustar todos os recursos da igreja, fizeram isso a partir de uma projeção, que se fôssemos uma empresa, poderia-se dizer que é uma projeção completamente fictícia, porque não há, praticamente falando, né, em tese, assim, dizendo a respeito da prática da coisa, qualquer evidência de que haverá, inclusive, uma igreja prestando de Casa Caiada o ano que vem. Pode ser que todos os irmãos aqui resolvam, por rebeldia, abandonar o Senhor. Eu não oro por isso, né? Peço que Deus nos leve bem distantes dessa ideia. Mas pode vir a acontecer? Pode. Pode ser que todos os irmãos tornem infiéis ao Senhor. Isso pode acontecer? Pode. Isso automaticamente faria com que todo o orçamento que foi feito pelos irmãos, pensando como nós vamos direcionar os nossos trabalhos missionários, como nós vamos sustentar missionários que em breve, inclusive, serão apresentados aqui na igreja, que foram aprovados recentemente no conselho, como é que nós vamos fazer tudo isso? Caia em completa um vapor, porque não tem nada. Porque a igreja, ela não opera por meio de uma venda de um produto. Nós não temos um produto para vender. O que nós temos é a fidelidade do Senhor, que é demonstrada quando nós também somos fiéis. É claro que o Senhor é fiel sempre, mas a nossa fidelidade ao Senhor é um retrato daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E, portanto, quando nós somos levados a considerar sobre a nossa generosidade em termos de honra, o que estamos falando, em outras palavras, é aquele que já nos deu tudo. Acaso nós vamos negá-lo? Vamos negar aquilo que nos comprometemos quando nos tornamos membros desta igreja? São coisas que devemos nos colocar diante do Senhor, dos princípios fundamentais para a contribuição. Por fim, queridos, versículo 5, o encorajamento final da generosidade. Para que não fique dúvida, o apóstolo Paulo não quer que esses irmãos sejam levados por nenhum tipo de argumento mundano, porque como ele apelou à vergonha, num contexto, e aí vale a pena lembrar um dado que eu não falei agora, num contexto de uma época onde a ideia de honra e vergonha eram de grande valor entre os pagãos, portanto ele apela à vergonha. Então pode parecer que Paulo está fazendo algum tipo de estratégia mundana para convencer esses irmãos daquilo que eles devem contribuir. Mas o versículo 5, ele nos impede de fazer esse tipo de avaliação. Veja, por favor, comigo. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem
na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui está o ponto final. O apóstolo Paulo não quer de modo algum que esses irmãos sejam encorajados a participar por mera coerção. Não é assim que funciona a igreja. Não é mesmo. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, houve um vídeo vazado de uma reunião de líderes religiosos evangélicos, bem entre aspas, tá, gente? Que eram instruídos daquele jeito mais rasgado, carioca, os irmãos vão pegar do que eu estou falando sobre como é que os pastores daquela igreja eram um líder, falando com os outros pastores, como é que ele deveria cobrar recursos para os irmãos daquela igreja. E eles diziam assim, o líder dizia, né? Porque comigo é assim, ou dá ou desce. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que Paulo está falando aqui. Paulo não está, de modo algum, fazendo uma pressão coercitiva aos irmãos da igreja de Corinto, como se dissesse, vocês se comprometeram? Agora ou vocês cumprem, ou vamos cortar vocês. Não é isso, irmãos. Não é isso. Perceba que ele volta a insistir da ideia da generosidade, da importância de que, acima de tudo, eles não deveriam ser constrangidos a participarem desse momento de oferta especial à igreja de Jerusalém por algum tipo de desejo ganancioso de aparecer, de barganhar. Nada disso. Não deveria ser um princípio de orgulho ou vantagem, mas sim de generosidade, princípio fundamental da vida cristã. Todo cristão tem que ser generoso. Todo cristão precisa ser desprendido. Afinal de contas, nós somos aqueles que pregam que as coisas desse mundo têm prazo de validade, são as eternas que realmente valem a pena. E, portanto, como estaríamos apegados a essas coisas? Assim, irmãos, quando Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, enviando inclusive esses irmãos, a estratégia dele não é apenas apelar coercitivamente para a honra deles. Não é apenas isso. Ou melhor, não é isso. Mas, na verdade, é inclusive para que esses irmãos, olha só que sabedoria, esses irmãos adiantassem para que quando Paulo estivesse ali, nem isso tivesse. Está vendo por que o culto nem precisa ter esse elemento do ofertório? Porque pode ter culto sem ofertório. Pode haver. Pode ter ofertório, inclusive, sem culto. Quando os irmãos em casa fazem um pix, estão cultuando a Deus, mas não no culto público. Então não há uma relação direta, ainda que há um princípio, como eu já disse lá no primeiro ponto, coletivo. Mas o ponto aqui de Paulo é: esses irmãos, os três, estariam indo antes dele, já fariam a coleta. Quando Paulo chegasse, inclusive com alguns os irmãos da Macedônia, nem teria esse constrangimento, nem teria essa situação, porque tudo já foi preparado. Assim, o princípio fundamental da generosidade é exatamente a ideia de nós estarmos desprendidos de segundas intenções. Isso é muito importante, irmãos. Desprendidos de segundas intenções. O princípio fundamental da contribuição não pode ser uma tentativa de agradar a Deus por causa dos seus pecados, por exemplo. Algumas pessoas fazem isso, não é? Cometem seus pecados, fazem como quer, usam dos recursos como querem,
Mas eles não. Isso aqui é do Senhor, vou dar ao Senhor, porque eu não posso tirar esse recurso aqui de Deus. Porque eu não posso perder aqui a bênção de Deus na minha vida. Está fazendo tudo errado. Mas aí acha que pode comprar Deus. Meus irmãos, o princípio de generosidade nos ensina que Deus não pode ser comprado. Bênçãos não podem ser compradas. Lembra quem foi que tentou fazer isso? Os inimigos de Israel contrataram um profeta, Balaão. E este profeta tinha por objetivo profetizar contra Israel. E não tinha jeito, ele queria o dinheiro, tentava, mas não conseguia. Até a mula falou. Outro que tentou, Simão, o mágico. Quando contemplou os discípulos cheios do Espírito Santo, fazendo grandes milagres, ele disse: eu quero isso aí, quanto custa? Qual é esse truque de vocês? E os discípulos de Jesus expulsaram aquele homem do seu engano. Meus irmãos, não sejamos como Balaão, como Simão, sejamos como Cristo. Ele que foi o maior exemplo de generosidade, e é o maior exemplo de generosidade. Afinal de contas, quando Cristo estava na cruz, Ele não entregou meia vida. Ele não entregou uma porção do seu sangue. Ele se entregou completamente. Quando Cristo estava na cruz, as promessas que ao longo dos séculos foram prometidas se cumpriram cabalmente, perfeitamente, porque Ele fez cumprir nele toda a palavra de Deus. Porque não há mentira no nosso Senhor, e a Ele toda a honra. E foi Cristo, sem ganância, que nos entregou a bênção da salvação. A generosidade de Cristo nos mostra o quanto precisamos ser fiéis ao Senhor, gratos ao Senhor. E assim, queridos irmãos, nós devemos estar prontos e preparados, como a igreja de Corinto precisava, estar pronta e preparada para a contribuição. Não por correção, não por qualquer tipo de apelo ou tentativa de comprar Deus, mas com um coração voluntário e generoso. Que o nosso Deus nos dê um coração assim, tal e qual aconteceu com os macedônios e posteriormente com os de Corinto. Já falei para os irmãos isso, que Paulo depois dirá aos romanos: eu levei a oferta aos coríntios, dos coríntios para Jerusalém. Eles fizeram isso. Esse discurso de Paulo surtiu efeito. Como eu peço a Deus que nessa noite também derrame da sua graça sobre nós e surta o efeito de sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Diante da tua palavra tão clara, nós somos levados a considerar o nosso compromisso contigo e com a tua igreja. Não, ó Deus, porque há em nós alguma coisa que ainda precisamos receber de Ti, como se já não recebêssemos tudo do Teu Filho, e portanto, Senhor, gratos devemos ser. Mas porque, Senhor, ao nos comprometermos com o Teu povo, com a Tua igreja, nos comprometemos contigo, com o Teu reino. E assim, Senhor, converte o bolso do Teu povo. Não apenas o coração, mas o bolso. A fim de que possamos dedicar com generosidade aquilo que temos nos nossos recursos, a darmos à Tua igreja, no compromisso, Senhor, com o trabalho diaconal, com o trabalho missionário,
no sustento dos pastores, no sustento deste local, Senhor, e de outros locais que temos aqui trabalhado na plantação de igrejas. Ó Deus, que os teus servos assim, Senhor, tenham seus olhos abertos e o coração despertado para a generosidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.